Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a nossa convidada é Ruth Silva, ela que é uma mãe atípica e veio falar um pouquinho da sua história, onde envolve desenvolvimento, alegrias, tristezas e também dificuldades. Seja bem-vinda, Ruth, boa Obrigada. noite. Sou Ruth, mãe de 3 filhos, onde um é autista, ele tem 6 anos de idade e o diagnóstico dele saiu no ano passado. Faz pouco tempo que eu me encontro no meio atípico, mas com uma longa história. Seja bem-vinda. Obrigada. E já agradeço, por ter aceito o nosso convite e compartilhar com as pessoas em casa essa rotina, que acho que muitas mães atípicas passam. É verdade. Então, assim, ô Ruth, como foi, assim, quando você descobriu? Como foi, assim, os sentimentos que foi gerado? Você teve uma aceitação? Você já vinha, assim, prestando atenção? Porque como você já era mãe de dois, acho que você percebia algumas diferenças. Como foi esse descobrimento? Na verdade, como você mesmo falou, eu tenho dois, e o desenvolvimento de Adrien era bem diferente deles. Adrien, até um certo período, ele comia de tudo. Ele era uma criança que não tinha dificuldades com a alimentação. E do nada, Adrien parou de comer. Adrien não olhava para fotos quando a gente tirava fotos dele. Adrien sempre brincava de uma forma diferente. Ele não dava a função correta aos brinquedos. Só que eu pesquisava muito. Eu sempre fui muito assim de olhar no Google essas coisas que mães geralmente fazem. Só que os sintomas, que são os sintomas mais comuns, nunca estavam relacionados ao que realmente Adrien era. Adrien não teve tanto atraso de fala. Adrien não teve, por exemplo, ele não enfileirava brinquedos, só que ele tinha outra forma de brincar. Ele preferia caixas do que os próprios brinquedos. Ele não enfileirava, porém ele colocava um em cima do outro. Às vezes ele arrancava as rodinhas, às vezes ele só ficava girando, vendo a rodinha girando por bastante tempo. E isso eu percebia que tinha alguma coisa diferente, só que quando eu comentava com alguém, sempre vinham com aquela velha desculpa. Não, mas o pai dele fazia isso. Mas isso é normal, é porque ele é muito novinho. E nisso eu fui atrasando esse diagnóstico, ainda procurei a ajuda de um especialista na época, uma pediatra, e ela disse que ele não tinha nada demais, que era só falta de limites, porque ele ficava muito no celular. O desenvolvimento dele, assim, para que você descobrisse, em relação à coordenação motora, inteligência, ele conseguia desenvolver normal, porque você falou assim, que a fala foi normal, o andar dele, ele atrasou, teve mais algum outro... Ele atrasou a fala um pouco, não foi tanto, por isso que não era nada tão Uhum. gritante. E até porque o meu outro filho também atrasou a fala. A gente até brincava, dizia que ele tinha alguma dificuldade por conta do irmão, só que não era verdade. O atraso de andar dele foi devido também ao pai. O pai andou com 2 anos. Aí quando eu comentava com a minha sogra, ela dizia, não, o pai também foi a mesma coisa, ele andava depois de 2 anos, ele andou depois de 2 anos. Aí eu disse, não, então realmente deve ser coisa da minha cabeça. Quando eu procurei a médica, que a médica disse isso, aí eu fui e disse, então eu não vou procurar mais. Deixei um tempo, passou-se um tempo, e quando foi no final de 2022, aí a professora da escola me chamou e disse que a Adriana tinha alguma coisa de diferente das outras crianças. Aí eu comecei a encaixar tudo aquilo que eu já tinha visto, porém muita gente acobertou na época, dizia que era normal, que era normal. Aí foi quando eu fui abrir os olhos para procurar melhor. Aí quando veio o diagnóstico? Na verdade, eu tinha um problema muito grande de fechar o diagnóstico de Adrien devido ao meu trabalho. Eu sempre trabalhei desde os meus 14 anos e meus trabalhos sempre eram muito intensos. Eu trabalhava de domingo a domingo, tanto em shopping quanto no polo, na feira, sempre trabalhei assim, muito com uma grande carga de horários. Então, eu ficava pensando, meu Deus, se eu faltar ao trabalho, porque ainda acontece isso, você faltar ao trabalho, aí o patrão não gosta, termina brigando, termina lhe dando advertência, eu dizia, como é que eu vou fazer para cuidar dele? Então, eu precisei que minha mãe pegasse ele, levasse para Paraíba, e na Paraíba eu tive a ajuda de um prefeito de lá,
que ele se sensibilizou com a minha história, porque eu também não tinha condição de pagar, mesmo trabalhando, mas a despesa é muito alta. Aí ele pagou a consulta, e nessa primeira consulta o médico avaliou e pediu alguns exames. E nesses exames eu corri o mais rápido possível para voltar. Quando eu voltei, ele fechou o diagnóstico. Na hora, eu não vou mentir a você que eu fiquei assustada, nem com medo, porque eu já esperava. Já era uma coisa que eu sabia, só não tinha certeza. Eu fiquei mais assim, tá vendo que eu estava falando a verdade? Eu sentia como se eu tivesse conseguido provar que o problema não estava na minha cabeça, que realmente eu sabia que ele tinha alguma coisa. Só não conseguia saber o quê, né? É, Mas assim, acontece muito isso, Ruth, até pela forma de criação, né? Às vezes assim, o pai dele tinha, talvez o pai dele tenha algo que a Adri também possa ter herdado. Porque hoje já tem estudos, né, no autismo que diz que também é genético. pois é. Então, é algo que se pode também depois ser visto para ele também, né? É, e como foi essa jornada depois do descobrimento, né? Porque a gente sabe que hoje não existem ainda políticas públicas para o autismo e veio a dificuldade. Então, assim, como é que foi essa jornada? Hoje, Adrian, ele já tem tratamento? Como é que é a rotina de Adrian hoje? Na verdade, é tudo muito sofrido. A gente sabe que pelo SUS, a gente não consegue nada. Eu, quando fechei o diagnóstico, como eu disse, eu fechei numa clínica particular. Eu achei que ia ser o último ponto, era aquele ali e estava tudo certo. Só que não é verdade, ali é só o começo. Porque quando eu cheguei aqui em Caruaru, para você ter noção, nem o Leva, que é o transporte público, eu tinha acesso. Porque precisava de um laudo na época, eles só aceitavam um laudo público, pelo SUS. E o meu, além de não ser pelo SUS, ainda era da Paraíba, o que complicava mais. Aí eu tive que correr atrás de Ministério Público, da entrada, correr. Muita gente hoje olha para mim e diz assim, não foi fácil. Porque em 7 meses, para você ter noção, eu já tinha tudo. Tudo que a Adriana tem de direito, até carteirinha para viajar para São Paulo, para Tá viajar fora, dentro do né? estado, eu já tenho. O que é difícil, porque a gente precisa muito de assinatura de neuro, e a gente sabe que falta. Para você ter noção, aqui em Caruaru só tem 2 neuros. E é complicado, a fila de espera é muito grande. Mas aí eu dei o meu jeito, corri atrás. Hoje, graças a Deus e graças a vocês, né, do Mulheres Iluminadas, eu fui acolhida, meu filho foi acolhido, recebe um tratamento muito bom, o que eu não sei nem como recompensar vocês, porque, assim, eu sou uma pessoa que sou muito grata, eu sei ser grata. E no momento que eu estava desesperada, porque, assim, a gente, na verdade, a gente coloca no Ministério Público, mas o Ministério Público, ele libera 8 sessões. Na verdade, a AME daqui de Caruaru, ela libera 8 sessões apenas. Você faz 8 sessões e volta para o final da fila. Então, esse final da fila, tanto faz ser com 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não sabe quando. E quando volta, volta do zero, para outro profissional, muitas das vezes. E esse outro profissional não está preparado para receber aquela criança, é como se começasse do zero mesmo, realmente. Aí, muitas das vezes, a criança não se adapta. E também já a gente sabe que existe a regressão, né? É, Então, assim, 8 meses de terapia não vai influenciar tanta coisa na vida dele. pois é, A gente sabe que estudos comprovam que tem que ser no mínimo de 12 a 24 meses, dependendo do nível, né? Se ele está no nível 1, no nível 2. Tem crianças que passam anos e anos para que eles possam, né, ir subindo de nível, que a gente sabe que do jeito que tem a regressão também tem a evolução deles. Então, assim, realmente, e quando o Mulheres Iluminadas foi acolher, né, as crianças com TEA, a gente fez realmente um estudo, um levantamento na cidade, a gente viu que, eu sei que é verdade o que você está me trazendo, porque eu fui conhecer, fui ver como era que funcionava isso dentro da cidade, inclusive, a gente fez um podcast no TCE, né, um conselheiro lá nos informou que não existem políticas públicas para isso, que o Ministério manda para... Feito você disse, eu dou entrada no Ministério, o Ministério faz a liberação, mas aí tem todo o processo burocrático, tem toda a regra que tem que ser seguida. E quando a criança realmente ela vem conseguir tudo aquilo que ela necessita para o desenvolvimento dela, e que é também por lei, né? Tem que realmente ter, eu acho que até que tem que ter até sorte, tem que ter né? sorte. Tem que ter sorte, ou então tem que ter aquele posicionamento, ou realmente você poder fazer
aquele tratamento particular, que também não é fácil, né? Não é Porque a fácil. demanda também está crescendo, a gente vê que o diagnóstico dado daqui a 2 anos, a tendência é aumentar essa, essas crianças com TEA, né? Novos estudos falam sobre isso, porque não só envolve a genética, como a alimentação, como o meio, e entre outras coisas que possam estar desenvolvendo e desencadeando, né, esse transtorno. Mas antes de você ter esse acolhimento aqui, como era que era esse tratamento com ele, como é que está sendo hoje? Você pode explicar melhor como é que você teve, eu posso dizer, de certa facilidade para conseguir? Você, como foi que você resolveu? Você foi em busca, foi através do ministério, ou você conheceu alguém que pôde lhe ajudar? Como é que você desenrolou, né, esse processo inicial? Porque assim é interessante também, se você souber alguma dica, alguma coisa, compartilhar para aquelas mães que não têm tanta informação. Na verdade, eu criei, hoje em dia, eu e uma amiga minha, a gente criou até um grupo, na verdade 2, de mães atípicas aqui em Caruaru, justamente para dar esse suporte. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não sabe para onde começar, né? E é bem complicado. Não vou mentir a você que foi fácil, não foi fácil. Porque, como eu disse a você, eu não sabia para onde ir. Eu precisava de um laudo para fazer o LEVA, por exemplo. Aí eu fiquei quebrando a cabeça, eu tive que aprender tudo sozinha, na verdade. Porque eu não tinha ideia. Até que, ano passado, no dia da conscientização do autismo, dia 2 de abril, teve um evento no centro, e eu fui para esse evento por curiosidade. E lá eu encontrei um pessoal de um grupo que me acolheu. Depois que me acolheram, aí eu comecei a perceber umas coisas que eu não percebia antes, que às vezes estava em mim o problema. Porque assim, eu acho que a mãe atípica, ela também tem que correr atrás. E tem muita mãe, como eu disse a você, eu tenho 7 meses, tinha 7 meses de diagnóstico quando eu consegui tudo. E eu tenho mães, nesses grupos mesmo que eu participo, que faz 3, 4, 5, 6 anos que receberam o diagnóstico e não correram atrás, não conseguiram ainda esses benefícios. Porque espera pela prefeitura, espera que um médico chegue, espera, e a gente não pode esperar. A gente tem que ser leoa mesmo, tem que ir atrás. Eu fiquei assim, compulsiva. A verdade era essa. Tudo que tinha eu estava dentro. Eu digo, eu quero fazer amizades, eu quero descobrir como chegar no ponto. Tanto é que eu tive que me afastar do meu trabalho. Eu trabalhava como gerente de uma fábrica aqui em Caruaru. Final de semana ia para a feira, eu era muito dependente do trabalho. E eu abdiquei da minha vida. Eu deixei de lado. Quem me conhece sabe que eu trabalhava de dia e noite. E hoje eu me dedico a ele 100%. Mas foi muito difícil, porque eu tinha que correr atrás de coisas que eu não sabia. Não sabia como chegar. Depois que você sabe como chegar, é fácil. Mas até você chegar, você não sabe. Então, tinha um protesto numa Câmara de Vereadores, eu estava. Tinha um protesto na Prefeitura, eu estava. Tinha um protesto numa praça, eu estava. Tinha uma caminhada de conscientização, eu estava. Tudo eu estava, porque ali é uma troca de informações. Você é mãe, aí você sabe uma coisinha a mais, um grãozinho de arroz, você me passa. Aí eu sei um grãozinho de arroz, passo para você, e a gente faz aquela troca. Até porque uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia no meio atípico é justamente a falta de suporte familiar. E uma vez eu fui para uma palestra e a palestrante disse o seguinte: se você não tem um suporte familiar, crie o seu próprio suporte. E foi o que eu fiz. Eu me uni a essas mães atípicas e hoje a gente tem um suporte, hoje a gente se dá esse suporte. Até porque eu também não tenho esse suporte. Minha família, minha mãe mora na Paraíba, mora em outro estado. Meu pai tá para se mudar para lá também, por enquanto ele está na minha casa. Mas o pai de Adrian trabalha muito, então não tem como me dar esse suporte. E a gente conversa, a gente troca experiências, e não só troca experiências, a gente também troca o cuidado dos nossos filhos. Porque se precisar, por exemplo, de eu ir a algum canto e eu não tenho com quem deixar, eu sei que vai ter uma mãe atípica que vai me ajudar, porque ela sabe se colocar no meu lugar, ela sabe me dar aquele apoio. Então, quando eu comecei, foi graças ao grupo, como eu falei, muitas mães foram me incentivando,
coloca no Ministério Público, aí colocava o passo a passo, é assim, assim, assim que faz. Para conseguir a carteirinha, faz assim, assim, assado. Para conseguir alterar a identidade, que eles têm direito a colocar o símbolozinho do autismo na identidade. Aí faz assim, aí a gente ia. E hoje a gente também dá esse suporte. Porque como foi importante para a gente no começo, também é importante para essas mães que estão começando agora. Verdade, porque muitas não têm a informação necessária, né? Verdade. Precisa para a execução de tudo. E aí, nessa jornada, qual foi o primeiro tratamento de Adria? Como é que foi? A Adrien eu coloquei pelo Ministério Público e o Ministério Público liberou primeiro a psicóloga. Aí a psicóloga fez 8 sessões, parou. Aí ele foi e liberou em seguida a fono. Ele fez 8 sessões e parou. Simples assim. Neuro, ele passou em neuro em julho do ano passado. E até agora ele continua na fila de espera. Então, eu já estava desesperada. Eu digo, meu Deus, ele fez 8 sessões, não deu para nada. E o que eu vou fazer? E vocês, como mãe, também não têm nenhum ensinamento, né? Como lidar. É no dia a dia mesmo, A né? gente vai aprendendo e vai trocando experiências. O importante do grupo hoje em dia é justamente isso, a gente troca experiências. Tem muita coisa que o grupo no começo sabia, porém tinha coisas que faltava informação ainda. Por exemplo, eles sabiam como fazer a carteirinha, mas não sabiam que existia um link que facilitava a carteirinha. Então, esse link já foi eu que fui à procura, descobri o link, fiz a minha para ver se dava certo, E fez já certo. Hoje a gente já pula aquele processo de ter que ir lá no Direitos Humanos, porque antigamente a gente tinha que ir lá, pegar o papel, aí levava para o neuro, aí o neuro assinava, voltava para lá, colocava no correio, pagava uma taxa, aí às vezes o correio mandava de volta. Veja o tanto de burocracia para você fazer uma coisa. E hoje não, a gente entra no link, cadastra tudo certinho e com 3 meses a carteirinha chega. E você já pode viajar dentro do estado. A que tem mais dificuldade é a interestadual. O passe livre interestadual ele é mais complicado porque realmente precisa dessa assinatura. Mas a gente conseguindo pelo menos a do estado já fica mais fácil. Porque se a gente precisar fazer um exame no Recife, a gente tem. Se a gente precisar ir em Santa Cruz, a gente tem. Em qualquer cidade do estado, a gente está cobertado. E é muito bom, assim, essa troca. Por exemplo, eu não sei se todas sabem, mas a mãe atípica tem direito a pegar fralda para a criança. A mãe atípica tem direito a pegar remédios de uso contínuo. A mãe atípica tem direito a essa identidade especializada que tem um símbolozinho. A mãe atípica tem o direito do passe livre interestadual, intermunicipal, tem direito a uma carteirinha que ela é CIPTEA, ela é válida no estado do Pernambuco, tem a carteirinha daqui de Caruaru, ela tem gratuidade em alguns espaços. Quando não tem a gratuidade, tem a entrada meia, e tudo isso a gente passa hoje para elas. A gente sabe como dar entrada no INSS, a gente passa para elas. Muitas mães faziam o seguinte, procuravam advogados, e os advogados botavam no pescoço delas, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece, tem aqueles que andam na linha, né? E tem aqueles que aproveitam desse momento, que elas estão perdidas assim né? E cobram até um valor mais caro. Muitas não têm como pagar. Porque antigamente, eu não vou mentir, eu era uma das que dizia assim, poxa, fulana recebe o benefício do filho, por que não paga um plano de saúde? Só que hoje eu, como mãe atípica, como coordenadora dos grupos, eu percebo que muitas mães não pagam não é porque não querem, é porque não tem. E não dá, né? não tem porque justamente precisam comer, precisam pagar energia, precisam pagar água, precisam pagar medicação. Hoje, por exemplo, eu tenho uma mãe no grupo que ela faz o tratamento com um remédio chamado canabidiol, que ele é à base de cannabis, que o valor dele é R$ 520. Você já imaginou o rombo no orçamento dessa coitada dessa mãe? E sem contar que o valor que vocês recebem, né? Se a gente for ver, também é bem irrisória em relação ao tratamento que eles necessitam. Pois A é, gente sabe que é uma ajuda, porque muitas pessoas também não teriam condições de nada. Mas a gente também vê que não é só o suficiente, até porque vocês também, feito você falou, muitas já saem do emprego, né?
A gente vê hoje, estudos já falam que 86% das mães são abandonadas Exatamente. pelos parceiros. Então, assim, inclusive, vou deixar um pensamento para esses parceiros, né, que abandonaram suas esposas, que têm os seus filhos, porque são seus, não é só dela, é dos dois, que vocês pensem e reflitam e dê o suporte necessário, porque mesmo que os pais eles não consigam viver juntos, mas o filho é dos dois, então os dois têm essa responsabilidade, Verdade. né? E assim, mesmo quando o pai convive com as crianças, muitas vezes ele não dá o suporte. Porque ele acha, o pai, ele tem aquela ideia de, eu sou o provedor da casa. É uma estrutura ainda É, cultural, né? tô colocando a comida em casa, a mãe que se vire. Só que não é fácil. Aí tem gente também que diz assim, não, mas se ela arrumasse um trabalho, ajudaria na despesa. Mas você acha que realmente é fácil você conseguir alguém que leve para terapias, para médico, para escola, ensine tarefa? Ninguém quer essa responsabilidade. A gente pode até arrumar alguém que fique lá na casa da pessoa, lá no cantinho dele, quietinho, né? Que a gente também não sabe se vai cuidar direitinho ou se não vai. E que às vezes também nem vai ser irrisório, e vai ser irrisório, porque o que você talvez ganhe, não tem vai como perder, pagar. vai ganhar financeiramente e vai perder como é que se diz? Um No tratamento, no tratamento da desenvolvimento. criança, no desenvolvimento, porque a criança vai ficar ali parada, porque ninguém vai querer. Não é fácil a rotina de uma mãe atípica. Para você ter noção, tem dias que eu saio 8 horas da manhã de casa para chegar numa coisa de 10, em algum tratamento de 10 horas da manhã. E quando eu saio de 10, aliás, quando eu chego de 10, ele não vai ser atendido ali de 10. Quando ele vir ser atendido é 10h30, 11 horas. Aí eu pego, saio dali e já vou pegar mais 2 ônibus, porque tudo aqui é 2 ônibus. Então, o percurso que era para ser 15 minutos, a gente gasta 1 hora e meia, 2 horas. É muito tempo que a gente passa no ônibus. Aí quando a gente chega em casa, a gente tá morto. E muitas das vezes tem que ir para outro lugar de novo. Porque nem todo canto faz tudo, Exato. né? Tem dias que eu chego em casa com o Adrian de noite, 8h30, 9 horas da noite. Quando saiu o diagnóstico dele, Ruth, os médicos eles sempre colocam, né, o CID e as necessidades de prioridades dele. No caso de Adria, quais foram essas? Eles colocaram Fonoterapia. fono, terapia ocupacional, pediram para mim fazer a motricidade também, porque ele é uma criança assim que ele não tem muito equilíbrio. Uhum. Ele cai com facilidade, ele é uma criança assim que não tem resistência. A verdade é essa. Então, tudo isso, se eu fosse pagar, como é que eu pagaria? Não tem como. Isso. E hoje, Adria, atualmente, o que a Adria está fazendo? Porque, como você falou, lá na AME, que é o que dá o suporte aqui, né, em Caruaru, você só conseguiu 8 de fono e 8 de psicólogo, não é isso? Foi. Então, assim, o que, no caso, quer dizer assim, eu fiz a pergunta, mas eu acho que mais ou menos eu vou saber, porque, no caso, só o que a Adria faz aqui. Agora no momento né? ele só tá aqui. Certo. Aí ele tá fazendo a psicopedagogo e tá fazendo o tratamento de fisioterapia, que era muito importante para ele, porque o autismo, na verdade, nunca vem só. Por exemplo, o Adrien, ele passa no otorrino, ele tem problema de rinite, ele tem problema de asma, ele tá com problema ortopédico. Então, tudo isso, fora esse momento que a gente se afasta para fazer terapia, a gente também tem que levar para essas outras especialidades. E tudo isso, até nisso, complica. Você tá entendendo? Se eu conseguir alguém para ficar com a Adria, quem é que vai querer esse compromisso? Não vai querer o compromisso. Aí tem gente que diz assim, não, mas se você arrumasse um trabalho meio expediente, nem isso eu tenho. Porque muitas das vezes a gente também é dona de casa e a gente tem que cuidar do lar, né? No caso, assim, para a gente resumir hoje, atualmente, o que Adrian está fazendo. Adrian estuda, né, ele passa pela psicopedagoga aqui no espaço, pela físio, pela terapia ABA, a terapia ABA coletiva, passa pela fono, daqui uns dias vai passar pela neuro, assim eu creio, e também pelas outras especializações que, se ele necessitar e a gente tiver aqui, no caso, só aqui ele já passa em 7. É verdade. Né, em 7 especializações. De acordo também com a necessidade dele. Faz pouco tempo também, né, que a Adria chegou, acho que não vai fazer uns 40 dias, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas nesses 40 dias, como é que tu tá vendo o desempenho também de Adria? O Adria melhorou, assim, visivelmente, na verdade. A Adria tinha uma dificuldade muito grande de sair de casa. Ele queria estar ali, naquele cantinho, até para ir para a escola, era bem complicado. E hoje, quando eu digo, Adriano, vamos para terapia,
Ele diz aquela terapia, eu digo aquela terapia. É até a terapia coletiva, eles, É, uns, assim, nem todos, né, a gente sabe, tem uns que a gente faz a individual para inserir na coletiva, também, porque é algo que a gente quer fazer a inclusão entre eles mesmos e às vezes a verdade. gente convida até outras crianças para fazer essa inclusão. E acho que essa terapia que a gente está fazendo, diferenciada também em grupo, já eles estão se adaptando, É, gostando muito tem também. crianças da própria terapia que também fazem parte do grupo que eu coordeno. E a gente vê a diferença, porque tem crianças ali que não gostavam de zoada. Tinham sensibilidade auditiva muito forte. E agora eles são os primeiros a gritar, para você ter noção. E dizer que quer. Não queriam estar com crianças, eles não gostavam de ficar juntos, assim, muitas das vezes. Hoje, meu amiguinho vai estar lá. A Adriana, hoje, quando eu vim, a Adriana disse, será que hoje tem criança? Porque eles estão aprendendo a ter interação social, tá aprendendo a esperar, que não é fácil também esperar para eles. É verdade. Tá aprendendo que O tem não que... em si, né? Isso. Tem que pegar ônibus. Então, ele tá se acostumando também a pegar ônibus, a rotina dele. Hoje mesmo ele disse, mãe, qual é a terapia de hoje? Porque da mesma forma que a mãe fica em alerta, porque a Eles gente vive em constante alerta. Eu mesmo, quando chego de manhã, que sentou na cama, eu já digo, o que a Adriana tem hoje? Já comprei até uma agenda para poder eu anotar e não me perder. Porque a gente fica assim, com muita coisa na cabeça e às vezes passa despercebido. E a gente não pode perder nada para eles. Porque qualquer coisinha que a gente perde já é um caminho, um passo para trás. É verdade. E até a parte física, de educação física a gente vai começar também a inserir, né? Porque acho que eu vi o nome Exato. dele no judô também, Tá né? no judô. Ele já tá contando com a natação, ele não fala mais em outra coisa. Na realidade, nós não queremos só a inclusão, né, para com eles, mas também a integralização. Aí você de casa pode perguntar, e o que é isso? Né? É a integralização familiar, a integralização de políticas públicas, a integralização da cidadania, né? Tudo isso é importante para o desenvolvimento deles. Eles têm que serem aceitos, eles têm que serem respeitados em todos os lugares, na família, na escola, onde eles passarem, nos profissionais. Então, assim, é isso que a gente quer, é isso que a gente está plantando aqui, né? Você mesmo você, assim, eu estou falando, mas você sabe que é isso que estamos tentando. É educar também os pais para lidar com eles, treinar os pais para lidar com eles, treinar as famílias, os responsáveis. A família em si tem um apoio também psicológico, porque a gente sabe que não é fácil, né? Muitas mães, elas são ansiosas, têm depressão, pela vida em si que teve, mas também por mais uma dificuldade que estão tendo, não só do diagnóstico, mas realmente do tratamento, da dificuldade financeira, entre outros. Então, em meio a tudo isso, eu queria também saber um pouquinho de Ruth. Ruth como mãe, né? Qual o suporte que Ruth teve? Qual o suporte que Ruth está tendo? Qual o suporte que Ruth gostaria de ter, né? Não só a Ruth em si como Ruth, mas sim Ruth como uma mãe atípica. Porque eu sei que uma mãe atípica, ela está apta a falar por outras. Na verdade, eu acho que o meu caso é muito parecido com o caso de muitas mães. Porque a gente sempre conversa e a gente sempre fala sobre os mesmos assuntos. Na verdade, dentro de casa, a gente não tem suporte. A gente não tem suporte muitas das vezes do marido, a gente não tem suporte do pai, da mãe. O suporte que eles acham que estão nos dando não é o suficiente. Porque às vezes a gente vai dizer assim, ai meu Deus, mas hoje eu estou tão cansada. E quando você fala de cansaço, realmente é cansaço. Porque só a gente sabe o tanto que a gente corre. Mas aí você escuta de outras pessoas, mas você é mãe. Você tem que dar conta. Ou então, quando você era novinha, eu também fiz isso com você. Não se compara uma criança atípica com uma criança neurotípica. Porque uma coisa é eu levar minha filha uma vez perdida no médico. Outra coisa é Por você rotina, né? outra coisa é você ir todo dia. Porque agora a Adriana tá vindo, né? Na segunda, na quarta e na sexta. E ainda tem uma terapia coletiva no meio da semana, que às vezes eu ainda dou uma carreirinha e trago ele. Na terça. Na terça, exato. Quase todos os dias Quase todos os dias da semana. Fora escola, fora casa, fora tudo. Muitas das vezes a gente quer, a gente até estava brincando um dia desses, as mães conversando, que às vezes a gente só queria assistir um desenho.
Uma coisa simples, né? Mas assim, um desenho a sós, a gente com a gente mesma, né? E a gente não tem esse tempo. Eu, por exemplo, eu não tenho tempo de ir no banheiro. Se eu for no banheiro, ele tá na porta. Mãe, Só se ele mãe, estiver dormindo. mãe, eu tô com muita saudade. Você vê, hoje eu tenho um suporte, graças a Deus e graças a vocês. Além do tratamento de Adrian, que a Adrian tá recebendo aqui, eu também tô me cuidando. Porque as mães muitas vezes se colocam de lado. E eu me coloquei de lado por muito tempo. Por dar prioridade a ele e esquecer de si. Mas você está entendendo que se você não estiver bem, a Adri não vai estar bem. Pois é, aí hoje eu entendo, não, eu tenho que estar bem para cuidar dele. Porque como muitas mães também estão dentro desse quadro, eu também tenho depressão, eu tenho um quadro de depressão, eu tenho um quadro de ansiedade, mas a minha depressão e a minha ansiedade foi adquirida antes dele. Então é uma coisa assim, que já vem de anos, e eu abdicando sempre do meu tratamento para me dedicar a ele. Já tem outras mães que desencadeiam esse transtorno depois do diagnóstico da criança. Então, não sabem lidar com a situação, sofrem aquele luto. Sob hoje do diagnóstico, meu Deus, meu filho parece que aquela criança ali não é mais aquela criança, é outra criança. E ela não vai sair, não vai deixar de ser seu filho, ela não vai deixar de ser aquela criança, ela continua. Um diagnóstico não vai mudar em nada, ela vai continuar sendo seu filho, ela só vai precisar de mais cuidados. E hoje em dia é muito difícil você não ter suporte familiar, você não ter alguém, por exemplo, no meu caso, eu já tive crise de ansiedade de eu ir para o hospital e ter que levar a Adriana, porque eu não tinha uma única pessoa para ficar. Porque as pessoas que eu tenho hoje são as pessoas que eu fiz o vínculo. E assim mesmo, elas são mães atípicas, então elas vivem nessa correria também. É difícil, às vezes, você é mal compreendida com as pessoas de casa, sabe? Elas acham que é sua obrigação sempre estar forte. Mas, às vezes, você não está bem para si própria. Como você vai cuidar de uma criança? E você tem que estar. E eu aprendi a estar. Porque antes de Adrian, eu me entregava. Eu dizia, meu Deus, eu não tenho força. E agora eu tiro força da onde eu não tenho e vou atrás. Mas a Adri veio mostrar a você que você é forte. Pois é. E assim, eu acredito que Né? Deus disse assim, esse daqui é feito para você. Se você hoje me perguntasse assim, Ruth, se você tivesse o poder de falar com Deus e pedisse outra criança. Mas esse poder você tem de falar com Deus. Não, você quer outra criança. Você quer uma criança que venha neurotípica ou atípica? Eu ia dizer, eu quero o Adrian do jeitinho que ele foi feito. Porque a Adrian aprendeu não, aliás, ele me ensinou a lidar com muita coisa que eu não tinha noção que eu era capaz. Para você ter noção, eu era uma pessoa toda tímida. Eu não falava em público. Eu nunca faria uma entrevista dessa, por exemplo. E eu já fui para a Câmara de Vereadores fazer protesto. Já falei lá na tribuna, lá em cima. Tudo para brigar pelo direito dele. Porque eu sei que se eu não brigo por ele, não tem quem brigue. Tem que ser eu. Eu vou lá, eu dou minha cara a tapa. Eu tinha muita vergonha de correr atrás das coisas. Eu era uma pessoa tímida, eu esperava cair do céu. E hoje não, eu vou lá atrás. Eu digo, eu vou conseguir, e eu consigo. Tudo que ele quer, eu consigo. Porque ele me dá força para isso. Muitas das vezes eu tô triste, eu não preciso dizer uma palavra. Você é prova disso, que sexta-feira eu estava bem mal, e ele olhou para mim e disse assim, mãe, o que é que você tem? Por que você está chorando? E eu não estava chorando. Mas ele sente o choro dentro da minha alma. Porque muitas das vezes a gente precisa de um acolhimento familiar e a gente não tem. Todo mundo acha que a gente é Mulher Maravilha. E a gente não é. Quantas mães do grupo que eu participo, quantas mães que a gente conversa no dia a dia, estão passando pelas mesmas dificuldades. E o que eu acho bonito, né, Ruth, interessante, são realmente esses grupos de apoio, né, uma para com a outra, porque a gente sabe que na maioria delas, para não dizer todas, mas na maioria, elas têm depressão, têm ansiedade, né, muitas são tentantes também, né, uma boa parte são tentantes. Então, assim, e elas, vocês terem essas pessoas e apoiarem ela na dificuldade, naquela dor, por motivos, como você bem falou também em relação a não ter um apoio familiar, já não ter um apoio político, não ter um apoio, né, da cidadania, mas assim, vocês têm um apoio entre vocês.
né? E hoje você sabe que aqui o espaço está aberto também para vocês. Com certeza. Infelizmente, ainda, eu digo ainda, porque, né, acho que onde há fé, há esperança, e a fé é o que move tudo, move montanhas. Então, assim, hoje a gente ainda não pode acolher todas, né? Mas a que a gente puder acolher, a que a gente puder abraçar, puder fazer nem que seja um pouquinho, estamos aqui de braços abertos, de portas abertas para receber o máximo que a gente puder. Não posso dizer todas ainda, mas a quantidade que a gente conseguir realmente fazer um trabalho, um desenvolvimento, realmente. Porque, como eu falei, não adianta você chegar aqui, eu vou dizer, você vai para psicopedagoga, você vai para terapia, você vai para psicóloga, para isso, e você fazer 8 sessões, porque Não vai interferir. não vai influenciar em tanta coisa, né? Então, a gente realmente quer realmente o tratamento integralizado, né? Aquele que você chegue e que a gente veja a evolução daquela criança, né? Eu costumo dizer que a gente tem uns milagrezinhos diários por aqui, né? Que de uma semana para outra a gente já vai vendo essa evolução. E a gente aqui gosta muito de trabalhar com reforço positivo, né? Que é o que a gente faz com vocês. A gente sempre dá uma atividade para vocês levarem para casa e executar durante a semana para que eles tenham esse desenvolvimento e esse empenho maior. E estamos chegando também com novidades, que lá na frente a gente vai começar a implantar. E, inclusive, a gente está realmente agora inserindo essa parte, né, de educacional mesmo, de cursos, de ensinar vocês, os pais, os responsáveis e até profissionais, né, começarem a lidar melhor com toda a situação. Até porque uma das nossas dificuldades, e você como mãe atípica vai falar bem sobre isso, é as birras, né? Muitos dizem, isso é birra. Então, assim, nem toda mãe nem toda mãe sabe ainda identificar o que é birra e o que é uma crise. Não é verdade? Eu acho que hoje eu acho que lá na pastinha, na evolução dele, eu vi que você já consegue. Mas não são todas as mães que conseguem. Tem muita mãe que olha para o filho e diz assim, mas ele é autista, tem que deixar fazer. E na verdade não tem, a gente tem que colocar limites, independente se a criança é atípica ou se não é. Tem muito essa questão também de, é crise. Não é crise, porque a gente sabe que uma criança, quando ela não recebe limites, ela também não tem noção do que está fazendo, e ela continua fazendo aquilo ali se ela não for interrompida. Então, se eu sou mãe, eu tenho que aprender a observar meu filho. Eu sei quando o Adrian está fazendo birra, porque assim, por exemplo, no meu caso, se eu falar 1, 2, 3 vezes com o Adrian, e Adrian continuar fazendo, sem medo de nada, ele não tem medo de nada, absolutamente nada. Eu posso dizer o que for com ele, que ele vai continuar. Isso é uma crise. Já quando eu digo assim, olha, eu vou chamar teu pai, automaticamente ele para. Não é crise, é birra, sabe? E eles sabem que atinge a gente. Porque ele faz uma coisinha, ele sabe que você vai ceder. Aí ele continua fazendo, aí você, mas ele é autista. Não, a gente tem que botar limite. Eu ensino o Adrian a esperar, eu ensino o Adrian a entrar na fila, eu ensino o Adrian a dizer por favor, obrigado. Porque ele tem que saber que independente de qualquer coisa, ele é uma criança. Só frisando, assim, a forma como ensinar, né? Porque não é impondo. Porque às vezes as pessoas acham que é impor, né? A gente já viu, eu já ouvi também muitas críticas sobre a terapia ABA, que frisam muito a TO. Ótimo, excelente. Mas a terapia ABA também é muito boa. Tem um desenvolvimento muito grande. Eu digo isso porque a gente não tem TO aqui ainda, mas o nosso desempenho na terapia ABA está fazendo com que eles evoluam. Com certeza. Né? E Muitos assim, são, assim, porque hoje ainda não é tão bem vista, por não ser tão conhecida, mas ela é fundamental. Né? Muitos dizem, vocês estão adestrando. Não é adestramento, é ensinamento. E até por isso que é importante as mães terem também esse suporte para entrar na cabeça delas que nem tudo a gente tem que permitir. Porque a gente tem que preparar eles para a vida. A gente está aqui hoje. Eu mesmo penso muito assim. Digo, meu Deus, eu estou hoje aqui. E amanhã ou depois? Porque se hoje eu não recebo esse suporte, quem vai me garantir que quando eu me for, essa criança vai continuar recebendo o suporte que eu dou hoje a ele?
Então eu tenho que deixar ele pronto para ele esperar numa fila, pronto para ele saber a hora de fazer tal coisa. Eu ensino ele, eu nunca disse assim, eu não vou deixar a Adrien fazer isso porque a Adrien é autista. Eu não rotulo ele. Ele vai fazer. Se Mãe, tiver ao alcance dele. eu não sei colocar o sapato. Eu digo, coloca. Ele coloca trocado, mas ele coloca. Mãe, eu não sei tomar banho. Eu digo, tome do seu jeito. Ele toma aquele banho mal tomado. Eu vou lá depois tapeio e dou o banho bem tomado. Mas ele tem que aprender. Porque quando eu não tiver? E muitas mães não pensam isso. Não preparam os filhos para a vida. Preparam para que ele seja o primeiro da fila, que ele chegue numa UPA, seja atendido imediatamente. A gente tem que saber lidar também com as prioridades, porque não é porque ele é autista que ele é melhor do que as outras prioridades. Eu não digo nada uma criança chegar numa UPA com crise, né, no meio de uma crise, numa agitação, e ter que colocar ele na frente. Mas se eu tenho um idoso na minha frente, se eu tenho uma pessoa que está num estado que grave, está em risco, né? Então ele vai ter que aprender a esperar. E tem muitas mães que elas em si próprias, elas incentivam a criança a não esperar. Ah, mas meu filho tem direito. Aí vai lá, faz aquela confusão porque quer passar na frente. E eu não concordo. Aí até nisso a gente também instrui as mães no grupo, minha gente, vocês têm que ver que não é a prioridade da prioridade, sabe? Porque eles acham que é a prioridade da prioridade. A gente sabe que hoje em dia ainda falta muita empatia. A gente entra nos ônibus, a prova viva é os ônibus. Às vezes o ônibus está lotado e não levanta uma pessoa sequer para dar o lugar a eles. É não só a empatia, como também a forma de lidar. Verdade. Né? Esses dias eu levei meu filho para fazer um exame oftalmológico. E aparentemente essa criança, veja, e eu estou falando de uma criança neuroatípica. Aparentemente ela não me parecia ser uma criança atípica, né? E a forma como fez para fazer o exame dela, porque sempre assim, você entra na sala com criança, né? Você entra na sala, a médica brinca, examina, sai da sala para colocar o coleiro. A gente sabe que é chato aquele coleiro. Mas ele fizer uma birrinha, uma coisa, porque vai doer e tal, não sei o quê, é normal de uma criança. Mas a criança se desesperar, a criança se desesperou de uma forma que ela vomitou. Então, veja, são esses treinamentos, independente de crianças neuroatípicas ou atípicas, que as pessoas têm que estar preparadas. Né? Porque assim, eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, porque assim, o meu filho chorou. Não quero, porque não sei o quê, mas eu tinha conversado com ele em casa. E também aos pais preparar os filhos para onde vai, né? Não é porque ele é criança que eu vou mentir, que eu não vou dizer para onde ele vai. Você vai, vou para onde, mãe? Você vai fazer o exame de oftalmologia, você falou, e inclusive eu disse, você vai porque você que questionou que estava com a vista doendo. Então, vou levar você vai fazer. Expliquei como era o procedimento, que tinha que colocar o colírio para a médica ver o fundo do olho e tal, não sei o quê. E ele foi mais ou menos preparado, porque ele é uma criança. Mas veja o despreparo desses pais. E acontece, né, muito... E também do profissional, né? Era o que eu ia dizer agora. Tem o despreparo dos pais e tem o despreparo da equipe também. Porque não é todo canto que a gente chega e a criança é tida como uma criança, né? Porque já chegou situações... É vista como um adulto, né? Já chegou situações de eu chegar nos lugares com a Adrien e o atendente ser super grosso. E a Adrien, ele é muito de chegar e dizer assim, bom dia, moço, boa tarde, moço, e nem responder. Independente se ele é autista ou se ele não é, ele é uma criança. E às vezes eles não têm aquele cuidado. Hoje, por exemplo, a Adriana recebeu o atendimento aqui com a otorrino e ela foi super doce com ele. A gente estranha, porque a gente não tem esse acolhimento em outros lugares. É bem complexo, sabe? Ninguém tem paciência. Todo mundo acha que, porque tá mimando, porque tá botando... Tem que falar... botar limites. Não, mas isso eu entendo assim. Eu estou entendendo tudo que você está me falando. Mas eu entendo que isso é respeito, né? Isso se chama humildade, se chama humanização, né? Nós, como indivíduo, como ser humanos, temos que ter isso, essa empatia que as pessoas falam tanto e não fazem. Não fazem. Né? E eu ainda costumo dizer mais, quem faz terapia comigo sabe, eu não gosto muito da empatia. Né? Eu gosto da compaixão mesmo, de você resolver aquilo ali. Chegou para você aquilo ali, você resolver, você se posicionar, né? Fazer com que realmente aconteça aquilo ali para aquela pessoa.
Porque a empatia é fácil. Ah, me compadeci com aquela tua situação e tudo bem. Chego lá, te dou um abraço e tudo ok. Mas teu problema continua. Verdade. Um exemplo que a gente também costuma falar nos grupos é a questão do cordãozinho. A gente incentiva as mães a usar. Por quê? Porque nesses ambientes a gente vê que o tratamento muda quando a criança está identificada. Os olhares mudam. Eu entendo, mas não deveria ser assim. Né? Os olhares mudam, assim, quando você está identificado, se a criança entrar em crise, mesmo que eles julguem, mas eles fazem aquela vista grossa. Se tivessem um cordão, eles se acham no direito de chegar e falar o que pensam. E o pior é que as crianças, elas não sentem o capacitismo, o preconceito, elas não veem. Quem vê é a mãe, quem sente é a mãe. Então, além da gente ter que lidar com aquela crise, que já é desgastante, para a gente poder regular aquela criança. Aí, depois do que a criança fez, a mãe entra em crise, muitas das vezes. Porque foi uma sobrecarga tão grande nela, aqueles olhares, todos olhando, todos julgando, todos querendo se meter. E vocês, a maioria, vive na defensiva, né? Eu digo isso porque aconteceu isso aqui, chegou uma mãe, né, que se inscreveu para o filho, e ela chegou nessa defensiva, né, porque o filho não chegou bem, tinha passado por ônibus, era um dia quente, ele tinha uma rotina de ir para a escola, ir para casa, não foi para casa, veio para cá, e ele chegou em crise mesmo, assim, coisa. Eu disse, sente ele, mãezinha, deixa ele sentado. Ah, mas é porque ele tá. Aí ela queria sempre estar justificando por que ele estava ali. Eu disse, não, mãezinha, tudo bem, deixa ele aí. Ele gosta de comer alguma coisa, vamos dar uma água a ele, vamos dar uma comida a ele, tem salada de fruta, vamos dar uma fruta para ver se ele vai se acalmando, vamos ver o que é que a gente pode. Não, aí ela sempre dizia, não, mas é porque ele está assim. Eu digo, sim, eu estou entendendo que é a rotina dele, mas pode se acalmar. A senhora quer uma água, a senhora quer um suco. Como é que a gente, para ir contornando aquela situação, porque a gente também percebe que a mãe, a maioria das mães já está naquela defensiva. Eu costumo dizer que a gente anda sempre com o copo cheio. Quando pingou uma gota, pra gente já é aquela tsunami. Porque a gente passa por tanta coisa, o dia todo, todos os dias, que às vezes quem tá de fora diz assim, mas ela se estressou com tão pouca coisa, mas a gente vem juntando e a gente não sabe a hora de explodir. Por isso a importância do cuidado de si. Pois é, porque falta tudo, na verdade. Falta tudo. E é muito ruim, é muito difícil, é muito triste. A gente tem que, muitas das vezes, se humilhar para receber o básico. E quando a gente recebe um acolhimento, como eu recebi o daqui, e não estou falando isso porque estou na sua frente, é difícil, a gente fica, realmente, pronto, teve mães que eu disse assim, olha, tem uma clínica assim, 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 que olhou para minha cara e disse assim, tu é louca. Isso é mentira. Isso é mentira, tu tá mentindo. Olha, tu vai ver, quando chegarem lá, vão cobrar uma taxa exorbitante. Tu não vai ter dinheiro para pagar e vai voltar com a cara no chão. Eu disse, pois eu vou, porque tudo que eu sei, eu vou atrás. E foi interessante, né, Ruth, como você chegou aqui, porque a gente sabe que nada é do nada, né? Eu não acredito nisso, acho que tu tem um propósito e um porquê. E foi muito interessante que uma das nossas voluntárias, né, inclusive ela é voluntária daqui do espaço, que viu, acho que estuda na mesma escola do filho dela, alguma coisa assim. Aí ela até falou comigo, Willy, encontrei uma menina lá, eu chamei ela para fazer o cadastro aqui, para ser atendida, que ela disse que estava sem terapia, sem nada. Eu percebi que ele era uma criança atípica, porque ele fez algum gesto, alguma coisa, ela disse, eu não lembro bem. E eu perguntei, é seu filho? A gente começou a conversar, e daí Ruth chegou aqui no nosso espaço, e não chegou só Ruth, chegou outras Ruths, né? Eu digo outras Ruths porque como assim, na minha concepção hoje ela está aqui representando essas mães atípicas, né? Na verdade, eu fui para a escola nesse dia, a Adriana estava sem terapia nenhuma, tinha acabado todas as sessões dele, e eu falando com o Ministério Público, porque eu já estou assim com o Ministério Público, de tanto que eu falo com eles, eu acho que eles já não aguentam olhar para a minha cara. E eu falando com o Ministério Público, mas acabou, meu Deus. Aí ele disse, não, você tem que ter paciência, porque realmente eles passaram para a gente que você acabou de passar, e tem que ter aquele processo de colocar, até porque tem que atender todas as mães, e eu entendo isso. Aí a terapia não pode ser contínua. Eu disse, entendi. Só que aquilo me deixou triste,
Porque o que ele progrediu, ele ia regredir. Aí eu cheguei na escola, geralmente eu chego muito falante, porque eu sou tímida para algumas coisas, mas nesse assunto agora eu tiro de letra. Aí eu já chego conversando. E aí, tu tem isso, quer entrar no grupo, não sei o que lá. Porque aí a gente faz essa inclusão dessas mães. E nesse dia eu estava tão destruída psicologicamente que eu não conseguia falar nada. Só que eu sempre ando com a minha camisa identificando. Porque já, Então foi a camisa quando também, ele não está né? identificado, ajudou também. E Adrian com o colarzinho. Aí ele chegou, ela estava em pé, e ele o filho dela com a bolsa do Incrível Hulk. E o símbolo da bolsa era uma mãozinha. Aí a Adriana chegou e deu um murro na bolsa. Ele foi ao encontro dela, não foi eu. E ela, do nada, ela virou e começou a puxar a conversa. Nesse dia eu não estava bem para conversar. Então eu falei o mínimo do mínimo. Aí quando ela começou a falar, meus olhos começaram a brilhar. Porque uma semana antes, como você disse agora, eu acredito nos planos de Deus. Uma semana antes a gente tinha ido para um evento na Secretaria da Mulher, que antes a gente tinha um acolhimento lá, uma vez por mês com essas mães. E a gente estava falando todos os sonhos que a gente tinha para Caruaru. O que a gente queria para essas crianças? O que faltava para essas crianças? E quando eu vim aqui, quando a Edja me falou, ela me falou um resumo do resumo e disse, vai lá. Eu digo, eu vou. E eu vim. Quando eu conversei com você, que você me falou, eu disse, não pode. Não tem como. Ela escutou a conversa todinha que estava lá. E eu nunca nem fui para essa. Eu disse, ela escutou a conversa todinha, ela agora está dizendo que vai fazer. Porque é uma coisa tão grandiosa para a gente. Para você ter noção. Eu escutei de mães ali fora, de dizer assim, mesmo que não tivesse terapia nenhuma para a gente, mas só se tivesse uma salinha para a gente vir, sentar lá um pouquinho e conversar, já era tão importante. Porque às vezes a gente quer sair de casa e a gente não tem nem para onde ir. Porque as amizades se afastam, a família se afasta. Tem gente que acha que pode ser clichê, mas não é. Festinhas infantis, por exemplo. Eu ouço muito das não mães. São mais convidadas. E isso independente, viu? Se é nível 1 de suporte, se é nível 3 de suporte, se é nível 2. Só não são convidadas. Aí não, porque eu fiz, mas foi uma besteirinha e só faltou o meu. Adrian antes, ele era convidado para tudo. Adrian sempre foi carismático, sempre falou com todo mundo. Ele é um menino muito doce. E ele sempre era convidado para tudo. Depois do diagnóstico de Adrian, que foi ano passado, em fevereiro, Adrian foi para uma festa. Não, aliás, 2. E as 2 foi de crianças autistas. Para você ter noção. Simplesmente sumiu todo mundo. Sumiu minhas amizades, porque meu assunto hoje é chato. Eu só falo de autismo. Eu só penso em autismo. Eu só falo das dificuldades dos autistas. E isso é bom até por uma parte, porque eu tento conscientizar o máximo de pessoas possível. Se eu chego no Uber, eu estou falando de autismo. Se eu pego um ônibus, eu estou falando de autismo. Se eu chego numa escola, eu estou falando de autismo. O que eu sei, eu posso passar para outra pessoa, eu passo. Porque o que falta hoje em dia é informação. Eu vi uma propaganda essa semana a respeito... Mas a gente vai equilibrar isso aí, né? A respeito de uma campanha do Rio de Janeiro, de 35 anos atrás, que já era falado sobre o autismo. E hoje em dia tem muita gente que diz assim, mas é moda. Por que começou do dia para a noite? Porque não se tinha-se estudos, mas não tinha-se, né? Não se fechava-se tantos diagnósticos. Porque até muitos profissionais hoje ainda não são qualificados para tal coisa. E tem muitos pais que estão descobrindo o diagnóstico agora, depois dos filhos. E depois também que teve mais conhecimento, né? Assim, foi pronunciada a forma como a criança anda, né? E todo esse processo que está nas mídias também, né? Que antes realmente não se ouvia falar, mas não era que não se existia, né? Eu fechando um trabalho de tese sobre o autismo e estudando, você pega lá em 1880 já existia autismo, né? Um dos primeiros. Inclusive foi um psicólogo que descobriu, que implantou, né, na realidade, e um psicanalista. E eles eram taxados naquela época também, como se aquela doença era confundida com a esquizofrenia, né, infantil na época. Muitos eram diagnosticados como esquizofrênicos. Então, assim, existia também esses diagnósticos errados, vamos dizer assim,
né? Até como hoje também ainda existe. E a falta de A- diagnóstico. É isso, a falta, uns a gente vê que assim, ao longo, né, do tratamento, que talvez não seja um TDAH, porque o TDAH, ele É bem também, semelhante. e ele engloba também dentro do TEA, né, assim, muitas crianças com autismo têm TDAH, e isso dá uma confusão. E, infelizmente, também tem um lado daquele que, como você falou lá atrás do advogado, eu vou citar aqui, existe aqueles também que, por algum motivo pessoal, ou por interesse pessoal, dá aquele diagnóstico que aquela criança também não tem, né? Que, infelizmente, eu acho para mim isso é uma tristeza, Verdade. né? Eu acho assim que você ser mãe atípica não é fácil, se você ser mãe na realidade já não é fácil, né? Você ter um diagnóstico desse não é fácil, você fazer o tratamento não é fácil. Então, assim, há uma distorção muito grande em relação a várias coisas, mas a gente não vai entrar, né, aqui também pelo tempo. Talvez outro podcast, né, com outras mães, com outros profissionais, a gente possa frisar também sobre isso. A aceitação, né? Vários fatores que a sociedade tem que estar informada, que essas mães têm que estar informadas, que os profissionais têm que se qualificar, né? Aqueles que têm essa empatia, né? Aqueles que podem realmente desenvolver essa criança, que gosta, porque eu digo muito assim, que ainda bem que todos gostaram da gente, né? Porque até agora nenhum chegou e não gostou não, porque eu digo assim, quando eles gostam, eles gostam, mas quando eles não gostam, tem que ir primeiro e ajeitando, e tem uns que não gostam de jeito nenhum. Eu morro de rir com a fisioterapeuta, que chegou uma que disse assim, eu não gostei de conhecer você. Aí a fisioterapeuta, que shit, não gostou de mim por quê? Porque eu não gostei. Não gostei de conhecer você e pronto. Aí a fisioterapeuta, tá bom, mas eu gostei de conhecer você. Aí na outra sessão já disse, eu gostei de conhecer você, viu? Eu tô gostando. E Então, assim, agora toda semana ela quer vir. né, aí toda semana ela pede para vir, né? A mãe dela disse. Mas é isso, sabe? É a forma humanitária, a forma que se recebe, que eu acho que isso deveria ser em todo lugar. E a questão do TDAH, como você falou, a Adriana, por exemplo, é uma prova viva disso. O TDAH dele é muito mais, os sintomas são muito mais aparentes do que o próprio autismo. Então, até nisso foi difícil, porque quando o Adriano foi laudado na Paraíba, que chegou aqui, o primeiro neuro que a Adriana passou disse: esse menino não tem nada. Aí foi aquela confusão mental, porque ainda a gente fica na dúvida. Eu disse, meu Deus, será que ele foi diagnosticado lá errado? Aí vim para esse e disse que não. Aí eu fui levei para uma psicóloga, ela disse é. Aí eu fui levei para, apesar que o psicólogo não pode diagnosticar, mas ela ele disse que pode dar um parecer. Aí fui levei para uma terceira neuro. Quando levei para a doutora Isabela, ela disse, com certeza, ele é. Eu concordo plenamente com o laudo da Paraíba. E eu ainda, com 2 laudos, eu ainda fiquei naquela dúvida. Eu disse, eu vou voltar para aquele médico. E veja a responsabilidade, porque se fosse uma mãe que parasse ali, né? Essa criança poderia regredir. Pois é. Como eu parei no princípio, quando a pediatra disse que ele não tinha nada. E eu esperei 3 anos para correr atrás de novo. Aí, E a gente sabe que quanto cedo você fizer o tratamento, melhor a evolução. Aí quando eu voltei, quando eu disse eu vou voltar para esse médico, aí algumas mães ainda do grupo fizeram, não faça isso não, você não já está com 2 diagnósticos, você vai voltar para esse homem que disse que o filho não tem nada. Eu disse, eu vou, porque eu só vou parar quando ele disser não é. Porque se eu tenho 2 sim e um não, por que eu não posso ter 3 sim? Ou tudo não, de uma vez, né? Aí eu disse, eu vou marcar para ele. Aí foi quando eu dei entrada no Ministério Público, e eu disse, eu preciso de uma consulta. Aí antes que saísse para outro médico, eu já fui lá na AMA e disse, pelo amor de Deus, eu preciso passar nesse médico. Porque eu quero tirar a dúvida com ele. Aí quando eu fui, eu já fui preparada. Aí já levei relatório de escola, já levei relatório médico, já levei todos os laudos. Para você ter noção, eu fiquei tão compulsiva que eu peguei um caderno e eu anotei 40 frases do que ele fazia de diferente. Saí, cheguei lá e eu fiquei lendo para ele. Eu digo, ele faz isso, isso, isso. Porque eu queria mostrar a ele tudo que ele não via dentro de 20 minutos.
Porque uma consulta pelo SUS não é uma consulta particular. Então, é o que ele está vendo ali em 20 minutos. Quando ele viu o relatório da escola, ele primeiro viu o do ano anterior e depois viu o do ano que ele estava atendido. Aí ele disse assim, são 2 crianças? Eu disse, não, é uma criança só. Porque justamente é o que você falou, quando a criança gosta, gosta, quando não gosta, não gosta. E Adri, ele é muito de assim, ele se comporta de uma forma com cada pessoa particularmente. Ele vai se comportar com você de um jeito, comigo ele se comporta de outro. Então, possa ser que eu veja os traços dele, mas você não veja, porque na sua frente ele não demonstra. Aí foi quando ele fechou o diagnóstico. Eu disse, agora sim, eu posso descansar. E eu até reforço isso nos grupos para as mães sempre não irem pelo primeiro diagnóstico. Porque tem muita criança que realmente foi diagnosticada com TDAH e não é só TDAH. É autismo. Como também tem muitas crianças que foram diagnosticadas com autismo e não é autismo. E isso você vai interferir para o resto da vida da sua criança. Porque ela vai crescer uma criança achando que um adulto, né, vai entrar na fase adulta achando que é uma coisa e não é outra. E existem também os casos como o meu, que eu depois que comecei a tratar a Adria, o médico olhou para a minha cara, porque eu não parava de falar, eu sou uma pessoa hiperativa, ele disse, se você tem TDAH. Eu disse, não. Ele disse, tem. Aí ele disse, sua depressão e sua ansiedade foi justamente porque naquela época sua mãe não tratou. Aí foi quando deu aquele clique, eu comecei a perceber as coisas que eu fazia. De falar muito, de trabalhar muito, de não parar, de escutar uma música repetidamente até enjoar e depois não querer mais saber. Eu tenho seletividade alimentar igual a de Adrian. Muitas das vezes só de eu olhar o alimento eu vomito. E minha mãe muitas das vezes botava a comida e dizia assim, se quer comer, coma. Se não quer, fique com fome. E ela não entendia que era isso. E hoje eu tenho esse diagnóstico, parece que sai um peso das costas, sabe? Porque, então eu não era tão problemática como minha mãe achava. Eu tinha uma coisinha, eu tinha uma coisinha aí de diferente, sabe? Ruth, queria muito, né, continuar nossa conversa, que muito agradável e de muito conhecimento para as pessoas que estão em casa, inclusive as mães atípicas, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço por você fazer parte do nosso podcast, de ter aceito o nosso convite, né? E de fazer parte também aqui dos nossos atendimentos, que você possa sempre somar, que possamos realmente trazer essa diferença, não só para a sua vida, para a vida diária, mas de outras famílias também. E só gratidão a você. Eu que agradeço imensamente por todo o acolhimento, tanto para ele, que já é muito importante, quanto para mim. E o acolhimento também dado a outras mães também que estão chegando, que a gente puder fazer para unir forças, para acolher essas mães, para ajudar no possível. O que você está fazendo, como eu disse, não tenho palavras para dizer. É muito importante o que você está fazendo em Caruaru e eu espero que cresça, e cresça muito, que dê para acolher um monte de mães, muitas pessoas que precisam, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a confiança, né, que vocês estão nos dando. E creio eu também, como eu disse, que onde há fé, há amor, há esperança, tudo é transformado, que a gente vai crescer sim, mas a gente sabe que sozinho a gente não consegue, precisamos, né, realmente de pessoas que também possam nos ajudar. Então você que está em casa, que conhece pessoas que possam nos ajudar também, entre em contato conosco, faça parte dessa corrente, porque eu gosto sempre de dizer que somos a corrente do bem, né? Estamos aqui para ajudar uns aos outros. E encontro vocês no nosso próximo episódio lá no podcast Mulheres Iluminadas. Até lá!